Olá, meus caríssimos irmãos, amigos e internautas. Vos cumprimento com a santa, sublime e gloriosa paz do Senhor. Ao ensejo, damos a todos as nossas calorosas boas-vindas à sala virtual da IBD da Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul. O principal propósito deste canal é ministrar o ensino da Palavra de Deus para as pessoas que não podem estar no templo. Agradecemos a todos pela manifestação de apoio através dos seus likes. Isto faz o canal expandir e alcançar outras pessoas que buscam o conhecimento de Deus através da sua palavra. Estamos no terceiro trimestre de 2023 com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia? O comentarista desse trimestre é o pastor e escritor Douglas Roberto de Almeida Batista, doutor em Teologia Sistemática. Também presidente da Assembleia de Deus Missão em Brasília, no Distrito Federal. É também autor de uma dezena de livros, todos publicados pela CPAD. E apresentamos nesta oportunidade a 8ª aula sob o tema Transgênero. Que transrealidade é essa? Esta aula será lecionada no templo pelo professor Luiz Carlos Giovanni. O nosso templo fica na Rua Rael Bonfacker, 2220. Temos um texto bíblico que chamamos de texto áureo. O nosso texto áureo diz o seguinte: portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24. E temos também a verdade prática, que é o resumo da nossa aula, que nós sintetizamos em uma única frase. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Temos uma leitura bíblica que queremos compartilhar com todos, que se encontra em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, e no versículo 18 até o 25. Pegue a sua Bíblia, ou a sua lição bíblica, e acompanhe a leitura juntamente conosco. Leiamos, portanto, a palavra de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só? Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Vivemos em um período em que o corpo humano e a sexualidade tornaram-se questões relevantes. Reina uma nova ortodoxia progressista que tem como projeto impor uma agenda desconstrucionista, de cima para baixo, negando a base da biologia e da fé e provocando uma verdadeira agressão identitária. Isso ocorre porque não há movimento com embasamento filosófico e crítico que recebem
certa benevolência das mídias quanto à divulgação de suas agendas. Por isso temos o objetivo de tratar esse assunto diante da Palavra de Deus, nossa regra de fé e prática na vida cristã. Há pessoas que estão perdendo empregos por discordar da agenda trans. Há estudantes que acabam por ficar isolados na universidade caso se descubra que ele está desalinhado com a ortodoxia progressista. Por estes e outros motivos, é que devemos tratar a questão. Como se trata de um assunto que possui uma linguagem técnica, recomendamos a leitura da obra Ama o Teu Corpo, publicado pela CPAD, principalmente o capítulo 6, cujo título é Transgênero, Transrealidade. Queremos auxiliar aos caros irmãos a discernirem os nossos dias, incentivando a não terem vergonha de assumir uma visão bíblica do corpo. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nesta aula veremos as características deste fenômeno, a visão bíblica do sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. O nosso propósito é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com os propósitos divinos por meio do sexo biológico. E, meus caros, aqui adentramos a primeira parte da nossa aula, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Dentro desta primeira parte, compreendendo o pensamento da transgeneridade, ela está subdividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, nós estaremos abordando a identidade de gênero, no segundo tópico, cisgêneros e transgênero, e no terceiro tópico, estaremos falando sobre transgênero e sexualidade. A parte 2 e 3, nós deixaremos para a sala de aula no templo, e estaremos apenas demonstrando um esboço para nós sabermos o que vamos conversar na sala de aula no templo. Identidade de gênero. Vamos conceituar o termo gênero. Gênero é um substantivo masculino, tipo, classe, espécie. O termo vem do latim genus, que significa raça, extração. Conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou que se acham ligados pelas similitudes de uma ou mais particularidades. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 70, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar o sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros era estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. A respeito disso, não temos dúvida. A respeito disto, não temos dúvida. Porém, isso só ocorre em decorrência do desrespeito às orientações do Criador. A exemplo do engenheiro eletrônico, que cria diversas máquinas ou equipamentos eletroeletrônicos e dá para o usuário o manual de uso para que aprenda previamente como usá-lo. Quem não observa as orientações do fabricante vai ter algum tipo de problema. Assim é o ser humano. Deus criou e deu o manual do usuário, a Bíblia. Obviamente, ninguém é obrigado a observar o manual do fabricante, mas arque com as consequências pelo mau uso e não reclame do fabricante ou criador. Os inventores destas ideologias de gênero avaliam que a relação sexual entre o macho e a fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social e não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual
ninguém se excuse do preço que isso custa. A conta virá. Cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, 2 termos são usados: cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina que se reconhece homem. Transgênero, ou disforia de gênero, classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com a genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade deste grupo é chamado de LGBTQIAPN+. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, heterossexual, quando a atração é pelo sexo oposto, homossexual, quando a atração é pelo mesmo sexo, bissexual, quando a atração é por ambos os sexos, assexual, quando não existe atração por sexo, pansexual, quando a atração não depende de sexo. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino e nem feminino. Desse modo, nessa ideologia, não há conexão entre sexo biológico e gênero. Uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Agora eu te pergunto, por qual pronome de tratamento devemos chamar estas pessoas? Isto está criando uma celeuma social. Meus caros irmãos e internautas, aqui chegamos na parte 2, reafirmando a visão bíblica de gênero. Não iremos comentar aqui esse tema. Esse tema será abordado em sala de aula no templo pelo professor Luiz Carlos Giovanni. Esse tema está dividido em 3 partes. Na primeira parte estaremos falando sobre a constituição biológica. Na segunda parte, a constituição moral. E na terceira parte, a constituição da sexualidade. Na parte 3, estaremos abordando efeitos da ideologia transgênero, que está subdividido nos tópicos depreciação da heterossexualidade, construção de narrativas e linguagem neutra. Meus caríssimos irmãos, o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras existem apenas 2 possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, masculino, macho, e feminino, fêmea, de acordo com Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1, 31. Deus não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável, de acordo com o que escreveu o evangelista Mateus, capítulo 24.
Versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meus irmãos, quando nós estudamos anatomia, nós vamos observar que os esqueletos femininos e masculinos são diferentes. Há uma similitude, evidentemente, porque é do gênero humano. Mas, quando observamos a cabeça, a formação dos ombros e também na parte do quadril, falando na linguagem coloquial, nós vamos ver que é diferente. Por quê? Que a mulher tem essas características próprias? Porque a mulher gera filhos. E é necessário que, num determinado momento, haja um parto. Então, a formação do corpo abdominal da mulher, os seus ossos estão na parte superior, são mais estreitos, mas na parte inferior mais largos. Observem o esqueleto humano feminino e o masculino, compare, e você vai ver que é diferente. Aliás, não é só o esqueleto humano, mas todo o nosso corpo, as nossas células estão impregnadas da feminilidade ou da masculinidade. Nos animais também é assim. Não vou entrar aqui em detalhes, porque não é o foco nosso. Nós estamos falando que diz respeito a gênero e não a anatomia. Então, vamos concluir aqui dizendo que é biologicamente diferente o esqueleto humano feminino e o masculino. E as pessoas ficam alegando que nasceram no corpo errado. Por que isso só ocorre com o ser humano, com o ser racional, e não com os irracionais? E os irracionais têm um pouco mais de racionalidade do que o ser humano. Não tem alguma coisa aí que está provocando todo esse distúrbio? Porque os animais irracionais não têm dúvida da sua sexualidade. Não tem esse tipo de problema. E os seres humanos, os seres racionais, o Homo sapiens, tem. Então, vamos observar as Escrituras Sagradas, vamos ler a Palavra de Deus, vamos analisar, vamos refletir e vamos aprender de Deus e não de filósofos, de escritores, de manipuladores. Porque essas pessoas estão manipulando a mente humana. Eu estive na biblioteca da nossa cidade e fui procurar os clássicos da literatura. Não achei um exemplar dos clássicos da nossa literatura, tipo Machado de Assis, entre outros. Mas tinha uma vasta biblioteca focada no assunto de gênero. Aí eu perguntei para a bibliotecária se não tinha, mas estava armazenado numa biblioteca que estava desativada. Observe o que estão fazendo com as nossas crianças lá no ensino fundamental. O que estão fazendo com os nossos adolescentes e a nossa juventude que depende de uma biblioteca física. E nós temos agora a biblioteca digital, mas nós tínhamos grandes bibliotecas físicas que estão tomadas como patrimônio público, histórico. Onde estão essas obras? Onde estão os nossos escritores? Agora nós estamos permeados desses escritos ideológicos. É para fazer uma lavagem cerebral nas bibliotecas pólen do ensino fundamental? Então, sejamos criteriosos. Pais, não descuide de seus filhos nas suas casas. Leia a Palavra de Deus, comente a respeito da sua fé, comente a respeito dos seus corpos, comente a respeito da vontade de Deus para o ser humano, e Deus vai abençoar a todos, eu não tenho dúvida disso. Bem, meus caros, aqui concluímos a 8ª aula do 3º trimestre de 2023 sob o tema Transgênero. Que transrealidade é essa? Ao ensejo, queremos vos convidar para se inscrever nesse canal,
para acompanhar as demais aulas do terceiro trimestre, sob o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Não deixe de assistir. Bem, meus caros, queremos agradecer a todos que dedicaram seu precioso tempo para nos assistir. E queremos abençoá-los com estas palavras. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na santa, sublime e gloriosa paz do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.